tiver alguma pergunta ou comentário, levanta a mãozinha, eu consigo visualizar todo mundo, aí dá para fazer o gerenciamento aqui dos comentários ou perguntas, tá bom? Passar a palavra para o Giovanni, para a gente iniciar esse nosso primeiro estudo de Lucas de 2023. Giovanni, com você, meu irmão. Oremos, então. Senhor Deus, grandioso és tu, amado Pai, misericordioso, muito obrigado pela dádiva que foi o dia de hoje, pela vida. Te damos graças, pois é o nosso Criador, nosso Senhor. Esteja conosco neste momento, nos reunimos como a tua igreja, o corpo de Cristo, para ouvirmos da tua palavra, os teus ensinamentos através do teu servo Alessandro. Que nossos corações e mentes estejam voltados ao Senhor. Que o teu Santo Espírito que habita em nós nos ajude a compreender a tua vontade para praticar. Em nome de Jesus Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Obrigado, Giovanni. Boa noite aos irmãos. Feliz em vê-los, né? Mais uma quinta-feira para a honra e glória do Senhor. E aí temos o privilégio de dar continuidade no livro de Lucas, né? No Evangelho de Lucas, e vendo Jesus como o restaurador do reino a Israel. E um ponto que a gente tem observado aqui no capítulo 19, né? Final do 18 para o 19, lá no versículo 35 até o 43, a gente viu a respeito do cego, né? Lá da estrada de Jericó. E um ponto que a gente vai observar, e observou na aula, né? Passando assim rapidamente, só para a gente entender o contexto que a gente vai observar logo após a estada de Jesus, ainda na casa de Zaqueu, a gente vai perceber que não adianta Jesus ser o restaurador se a pessoa não entende a sua condição e ela não toma ações, ou seja, ela não tem uma atitude em relação à ação restauradora de quem? De Jesus. E aí a gente percebe isso aonde? No cego de Jericó. Ele naquela estrada, por tudo aquilo que ele já havia ouvido, e aí quando ele vê aquela multidão passando, ele pergunta quem é que vem, o que está acontecendo? E aí revelam para ele que era Jesus o Nazareno. E aí a gente vê ele tomando aquela posição, aquela ação de clamar por Jesus, buscar em Jesus o restauro para aquilo que ele tanto ansiava. Talvez no coração dele, ele estivesse buscando o restauro físico. Tanto é que Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? E aí ele diz o quê? Que eu torne a ver. E aí o que Jesus faz? Jesus torna, né? Jesus faz com que ele possa enxergar novamente. Só que ele não se limita ao homem a somente ter a sua vista restaurada. Como a gente vê no próprio texto, ele passa o quê? A seguir Jesus. Então, mais do que a vista física, ele entendeu também que havia uma necessidade de ele buscar um restauro espiritual. Ou seja, ele viu Jesus no sentido da oportunidade de Jesus caminhando ali, ele faz a pergunta, ele reconhece quem estava, né, mediante a informação que passaram para ele, e o que ele faz? Ele toma uma ação, uma atitude, para que aquela realidade de Jesus ela seja real aonde? Na sua vida. Por sua vez, Jesus também entra na cidade de Jericó. No versículo 1 deixa muito claro, ele atravessa a cidade. Aí alguém imagina, para que ele atravessa, para que a cidade inteira? E aí, no decorrer do capítulo 19, a gente percebe que ele vai em busca de um homem. Um homem que também, por meio de ações, né, ele vai buscar o quê? A princípio, né, assim como o próprio cego, a gente pode ver, talvez atender uma expectativa de ver e ouvir Jesus. Talvez ele tenha ouvido, lá na Galileia, esse Jesus, ele chamou para ser um dos seus discípulos um cobrador de impostos chamado Levi, ou Mateus. Mas espera lá, os religiosos não dão espaço, eles não se aproximam de cobradores de impostos. Os cobradores de impostos são legados, né, a viver uma vida marginal, ou seja, à margem da sociedade, discriminados pela atitude, pela decisão que eles tomaram. Mas Zaqueu, ao fazer todo aquele esforço, mesmo tendo a mesma barreira do cego que a multidão, como a gente viu, ele vai, caminha e vai até uma árvore, que na mente dele, Jesus ia passar por aquele caminho. Jesus, ao chegar naquela árvore, o que ele faz? Ele olha para cima. E quem ele vê? Zaqueu.
Por quê? Porque era esse homem que Jesus estava buscando. Mas, mais uma vez, não bastava Jesus, né, ter o poder da restauração. Se o homem não se dispõe a ter ações, atitudes que visem justamente receber na sua vida o quê? Esse poder restaurador. Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, pois em tua casa convém que eu faça o quê? Que eu esteja. E o que que ele faz? Depressa, o texto comenta, né? Depressa, Zaqueu desce com alegria. Olha só, a satisfação. Ele estava na mente dele planejado ver e ouvir esse homem. Só que esse homem vai fazer questão de ter comunhão com quem? Com Zaqueu. De estar na sua casa, de ter esse momento de comunhão. E o que que Zaqueu vê? A grande oportunidade da sua vida e se alegra. Tanto é que no decorrer da estada de Jesus, ele se levanta e diz que metade dos bens dele ele vai dar aos pobres. E se ele fraudou alguém, né, ele vai pegar e dar 4 vezes mais. Como a gente viu em textos da lei, ele afirma, a lei afirmava que ele precisava devolver o valor integral acompanhado de 1/5, ou seja, 20%. Zaqueu, por sua vez, vai devolver às pessoas 400%, ou seja, 4 vezes mais. Isso é uma demonstração clara de que aquilo que o impede de estar na presença de Deus, aquilo que o impede de ser restaurado por Jesus, ele vai abrir mão. Porque o que mais importante, o recurso que ele tinha ou ter um relacionamento restaurado com Jesus? E aí ele opta justamente por fazer isso. E Jesus, lá no finalzinho do versículo 9, 10, 9, ele diz, olha, hoje houve salvação nessa casa. Por quê? Porque Zaqueu, assim como o cego lá atrás, mostrou uma ação, né? Reconhecendo a sua condição, mas acima de tudo, buscando o quê? Ter o restauro de Jesus na sua vida. E o reconhecimento disso é no 9. Hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. E aí Jesus explica, seja para Zaqueu, seja para os amigos, seja para os discípulos de Jesus que estão com ele lá na casa de Zaqueu, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a quem? O perdido. E ainda, né, dentro desse contexto, ele vai explicar, né, no versículo 10, ele deixa muito claro que a missão de Jesus qual é? É buscar os sãos? É buscar os justos? Não, é buscar aqueles que reconhecem a sua condição precária, né, espiritual totalmente adversa, afundados, como alguns usam, né, afundados na lama do pecado, e estejam buscando o quê? Ao restauro, à limpeza, à santificação, né? Buscarem ter uma oportunidade dada por quem? Por Jesus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a quem? O perdido. Hoje, dando continuidade no nosso texto, a gente vai ler do versículo 11 ao versículo 27. Capítulo 19, versículo 11 ao 27. Um voluntário ou uma voluntária para ler para a gente, por favor? Capítulo 19 de Lucas, versículo 11 ao versículo 27. Eu posso ler. Obrigado, irmão. Jesus contou uma parábola e ele tinha dito: agora ele estava perto de Jerusalém e por isso eles estavam pensando que o reino de Deus ia aparecer logo. Então Jesus disse: certo homem de uma família importante foi para um país que ficava bem longe, para lá ser feito rei e depois voltar. Antes de viajar, chamou 10 dos seus empregados. Deu a cada um uma moeda de ouro e disse: vejam, o que vocês conseguem ganhar com esse dinheiro até a minha volta. Acontece que o povo do seu país o odiava e por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queriam aquele homem fosse feito rei deles. O homem foi feito rei e voltou para casa. Aí mandou chamar os empregados,
a quem tinha dado dinheiro para saber quanto haviam conseguido ganhar. O primeiro chegou e disse: patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 10. Muito bem, respondeu ele. Você é um bom empregado. Porque foi fiel em coisas pequenas, você vai ser governador de 10 cidades. O segundo empregado veio e disse: patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 5. Você vai ser governador de 5 cidades, disse o patrão. O outro empregado chegou e disse: patrão, aqui está a sua moeda. Eu a embrulhei num lenço e a escondi. Tive medo do Senhor, porque sei que é um homem duro que tira dos outros o que não é seu e colhe com o que não plantou. Ele respondeu: você é um mau empregado. Vou usar as suas próprias palavras para julgá-lo. Você sabia que sou um homem duro, que tiro dos outros o que não é meu e colho o que não plantei. Então, por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Assim, quando eu voltasse da viagem, receberia o dinheiro com juros. E disse para os que estavam: tirem dele a moeda e deem ao que tem 10. Eles responderam: mas ele já tem 10 moedas, patrão. E o patrão disse: eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá ainda muito mais, mas o que não tem, até o pouco que tem, será tirado dele. E agora tragam aqui os meus inimigos que não queriam que eu fosse rei deles, e os mantém na minha frente. Ok. Obrigado, Fernando. A gente vai observar aqui no versículo 11, né? Logo no início do versículo 11, na NVI ele diz assim: estando eles a ouvi-lo. Na revista atualizada ele diz: ouvindo eles estas coisas. Então, provavelmente aqui, Jesus ainda está na casa de quem? Na casa de Zaqueu. Ele acabou de dizer, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E aí ele faz a ligação ainda no versículo 11. Ouvindo eles estas coisas, que coisas? Essa que Jesus acabou de falar, né? Lá no versículo 9, versículo 10, e aí ele faz a ligação direta no versículo 11, né? E aí continua. Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Um ponto que eu quero observar e eu quero trazer aos irmãos para ter um entendimento disso que a gente vai ver aqui no versículo 11. De quem a perspectiva de que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente, de acordo com o versículo 11? A quem? Jesus. Ok. Mas alguém consegue visualizar no versículo 11 de quem era o parecer? Perceba bem a forma como ele faz lá a ligação. E lhes, né, visto estar perto, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente, então disse, quem disse? Jesus. Mas parecia para quem? Provavelmente para os discípulos. E aí você para e pergunta: mas Sandro, por que que eles estavam pensando, as pessoas que estavam com Jesus, por que que eles estavam pensando que o reino de Deus havia de se manifestar, né, de maneira imediata? Lembrando, a perspectiva dos discípulos, ela era físico-espiritual do reino. Dos discípulos que acompanhavam Jesus. Era física. Espiritual ou física? Física. Jesus, eu acho que eles trazendo... não tinham muito entendimento nenhum. Eles não tinham muito entendimento. Justamente. E aí eu vou trazer uma informação, dona Maria Helena, justamente para a gente entender, dentro desse contexto, o que Jesus está dizendo. Por que que na cabeça dos discípulos, das pessoas que estavam ali com Jesus, lhe parecia que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente? Se você olhar comigo lá no 28,
versículo 28, eu não vou entrar, não vou dar o spoiler da aula da semana que vem, mas o que a gente vai perceber lá no versículo 28, e dito isso, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. A partir daqui, Jesus ele vai adentrar Jerusalém, aquela chamada entrada triunfal, lembra? Onde as pessoas vão celebrar, vão associar, né, a chegada o cumprimento O jumentinho, né? Justamente, vão tratar como Jesus como rei. Por quê? Porque ele, pelo que o contexto histórico trabalha, isso aqui ocorre uma semana antes da morte. Ou seja, Jesus vai morrer em que período? No período do quê? Daquela famosa festa judaica, que no contexto capitalista, ou no contexto, como eu posso dizer assim, gentil, é celebrado com ovos, com chocolate, mas no contexto judaico, a verdadeira Páscoa, ela justamente celebrava o quê? A passagem, né? O livramento, a saída da escravidão para a libertação do povo de Israel. Então, eles estão a uma semana da Páscoa. Então, quando se falava em libertação, o que suscitava no coração e na mente do povo de Israel? A ideia patriota, nacionalista de quê? De libertação. No contexto do Egito, né? De quando saíram do Egito. Eles tinham só essa ideia, e não que Jesus estava ali para libertá-los, né? E aqui, nesse ponto, eles estão com essa perspectiva por causa da proximidade da Páscoa. Eu vou trazer um texto lá de João 6. Abram comigo lá em João, capítulo 6. Eles tinham essa ideia, quando se aproximava da Páscoa, suscitava no coração do povo de Israel a ideia patriota, nacionalista, né, de libertação, de sair do jugo de quem? De Roma. Olha lá, capítulo 6 de João, versículo 4. João 6, 4, só para você entender. João 6, 4 diz assim, ó, ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. E aí Jesus faz a multiplicação dos pães. Nesse período, essa multiplicação próximo da Páscoa. Versículo 14, do mesmo capítulo, versículo 14. Então, Jesus realizou, né, a multiplicação, sobraram os cestos, versículo 13, versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Por quê? Porque nesse período do ano, eles justamente tinham no seu coração isso, uma ideia nacionalista de libertação. Vai suscitar o nosso grande general. E aí, o que ele vai fazer em relação àqueles na qual nós estamos escravizados? Vai nos libertar. E, ao libertar o povo, ele vai instituir um reino. E, ao instituir o reino, ele vai ser o quê? O rei. Então, olha só, na cabeça deles estava justamente essa mentalidade física, um reino físico. Só que Jesus não veio para restaurar fisicamente a Israel, ele veio para trazer um restauro espiritual. Só que, como a senhora bem colocou, irmã, eles não tinham esse entendimento, eles não vão passar a ter, mas nesse momento eles não têm. E baseado nesse pensar, nesse sentir dele, olha o que Jesus vai trabalhar. Versículo 12. Mediante isso, Jesus lhe propôs uma parábola. Certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. E aí vem um ponto importante que a gente vai observar. Ele vai contar a história de um homem com uma condição financeira extremamente favorável, rico. A ideia de nobre é uma pessoa de uma condição financeira muito boa. Ou seja, tanto é tão boa que ele vai tomar posse de uma possessão de terra, de um reino, né? Então, olha só a condição que ele tem. E aí vem um ponto, ele vai, versículo 12, vai para esse reino, mas ele também vai voltar. Então, ele tem um momento que ele sai, e aí a gente vai ver o porquê que ele vai escolher os homens, e os homens que ele vai escolher para distribuir as minas, como a gente vai ver já, ele já tem que ter essa ideia. Bem,
o meu senhor ele está partindo. Só que tem uma informação importante, ele vai voltar. Então, a missão que ele vai dar, eles precisam cumprir dentro desse prazo. Então, eles têm um prazo de início e têm um prazo de conclusão. Versículo 13. Mediante essa informação, ele vai receber a posse de um reino. Então, ele chama 10 servos. Né? Ele chama 10 servos, para que esses servos, ele, justamente como eu comentei, ele vai dar uma missão para esses homens, ele vai condicioná-los, e ele vai fazer isso com um propósito. 13, chamou 10 servos seus e confiou-lhes, olha só. E a ideia de confiar não é por causa que é qualquer coisa, não. É tipo assim, por exemplo, alguém vai para um passeio, o pai não pode ir, o tio não pode ir, aí chega com o outro irmão, né? Aí digo, ó, eu não vou poder ir, o menino aqui quer ir, você pode levá-lo? Aí o irmão diz, não, eu posso. Aí ele está confiando a segurança, a proteção desse indivíduo, dessa criança, desse adolescente a quem? Aquela outra pessoa, aquele irmão. Então, ele está confiando algo de valor, algo que é importante para ele. E a pessoa, ao assumir a confiança, ou seja, ela dizendo, sim, eu posso, ela está assumindo o compromisso de que ela vai acertar, vai fazer aquilo que eles estão combinando. Vai levar, vai cuidar, né? Vai ter todo aquele cuidado, né? Com aquela criança, né? Com aquele adolescente. E aí que está o ponto. Quando a gente lê confiar, é justamente essa ideia. Ele não vai confiar qualquer coisa, ele vai confiar algo de valor. E o que valor é esse? Versículo 13. Confiou-lhe 10 minas e disse-lhes, olha lá um ponto importante, negociai. Qual é a missão? Qual é o propósito? É que eles façam uso desse recurso. Quando ele fala negociar, é que ele, quando voltar, ele não quer aquilo que ele deixou na mão deles da mesma forma. Então, ele quer um retorno daquilo. Retorno de quê, Sandro? Versículo 13, ele diz que são 10 minas. O que é minas? A gente conhece real, alguns cruzeiro, aí o outro lá, mais antigos, conhece outras moedas de museu, assim, antiga, cruzeiro real e etc. Aqui a mina era uma moeda usada pelos gregos, que também era usada pelos judeus, que ela tinha o valor de 100 denários. O que era um denário? Era um dia de trabalho. Então, trabalhou um dia, né, das 6 às 6, ele recebia um denário. E olha só, não era qualquer coisa. A cada um desses servos, aquele senhor deixou 100 denários. Ou seja, correspondente a 100 dias de trabalho. É como se ele pegasse 100 empregados, 100 servos e contratasse para trabalhar na lavoura durante um dia. Olha o tamanho, né? Olha o valor desse recurso que ele estava deixando na mão daquelas pessoas. E aí ele diz, ó, para cada um deles, negociai até que eu volte. Se havia dúvida se ele voltaria, ele está deixando claro que ele está entregando esse recurso na mão deles, mas eles precisam fazer o quê? Negociar. Então, eles precisavam gerenciar esse recurso e gerar renda sobre eles. E aí, versículo 14. Mas os seus concidadãos, aí abre um parêntese aqui. Abre um parêntese no 14, antes de continuar, porque esse senhor, esse nobre, né, ele vai receber uma terra, provavelmente por herança. Então, ele vai receber este reino. E não era qualquer reino. A gente vai ver como o irmão fez a leitura, o irmão Fernando fez a leitura, haviam várias cidades nesse reino. Então, mostra que não era algo pequeno, era algo grande. E o ponto que a gente pode observar, as pessoas deste reino, elas odiavam aquele que ia receber o reino. Olha o que diz, versículo 14. Mas os seus concidadãos o odiavam. Odiavam tanto que eles mandaram até ele o quê? Uma embaixada. Representantes para que chegassem para esse senhor que ia herdar essa terra, esse reino,
dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Então, a gente não quer ele como nosso rei. A gente não quer ele estar sobre o jugo, nós não queremos estar sobre a autoridade. Olha só a questão que foi levantada lá onde ele herdar essa terra. Antes de eu continuar para o versículo 15, passar aqui para o Giovanni. Diga, Giovanni. Senhor Alessandro, o senhor me pode repetir qual é o capítulo e versículo? Eu me perdi. Lucas 19, 15. A gente vai para o 15. Lucas 19, a gente vai já para o versículo 15. Diga, Giovanni. Essa parábola das 10 minas da NVI, minas é meio quilo de prata, 3 meses de salário. A NVI traz essa versão de não moeda, né? Ela é semelhante à parábola dos talentos. E lá em Mateus 25 também tem as parábolas das nações, banquete, Jesus falando sobre o reino de Deus, né? E o mundo achava que o reino seria aqui, e essas duas parábolas de talentos e também das minas, Deus nos dá talentos, nos dá dons para que usemos na propagação, na proclamação do evangelho, do reino de Deus, e quanto mais nós recebemos dons, nós temos que multiplicar esses dons. Deus dá alguns, mas ele acresce em nós, se nós procurarmos o crescimento espiritual, a gente ganha mais talentos. E aqueles dons que a gente recebe, se não usar, vai ser tirado no dia do julgamento, nos tirado. Vai chegar no final, os mesmos talentos e das 10 minas aqui, Lucas e Mateus, eles vão chegar no final à conclusão sobre o julgamento final. Isso. Era isso. Um ponto que a gente pode observar lá em Mateus, né, que é o contexto como o Enio trabalhou, o Enio Júnior, né, a ideia de Deus conosco, né? Aí ali no finalzinho do 23, 24 e 25, né, do contexto de Mateus, ele vai trabalhar sobre a ideia de vigilância, né? De estar vigilante em relação à volta do Senhor, estar vigilante em relação à comunhão com o Senhor, estar vigilante, como você bem colocou, Giovanni, em relação ao uso dos dons, né? Da condição que Deus nos concede. O ponto que a gente vai observar é que dentro do contexto de Mateus, ele vai trabalhar diretamente com os judeus, né? E ele vai trabalhar esse ponto de vigilância. Em Lucas, e aí é um ponto que a gente observa, que ele vai trabalhar a ideia de reino, ou seja, voltado para os gentios, e vai trabalhar também a ideia da oposição, como a gente está vendo no 14. Então, para que Jesus ele veio para restaurar, né? E lembra, ele está na casa de quem? Ele está na casa de Zaqueu. Antes de Zaqueu, versículo 8, ele diz, olha, entre mentes, ele se levanta, vou dar metade dos meus bens. Antes disso acontecer, versículo 7, haviam pessoas murmurando a respeito de quê? Porque Jesus estava se hospedando na casa de um homem pecador. Por quê? Porque eles não estavam entendendo a razão na qual Jesus estava na casa de quem? De Zaqueu. E aí Jesus deixa isso muito claro no versículo 10, porque o Filho do Homem veio para o quê? Buscar e salvar a quem? O perdido. E dentro da restauração vai haver oposição. Vai haver oposição para aquele que é o restaurador. Vai haver oposição. Pessoas não vão desejar serem restauradas por Jesus. A gente pode ver isso dentro do contexto mesmo de Lucas, né? Dentro do contexto da igreja em Atos, para aqueles que estavam propagando o reino restaurado, e é no nosso contexto hoje. Muitas pessoas não querem, de fato, se permitir serem restauradas por quem? Por Jesus, por meio do seu ensino. Muitas vezes querem fazer do quê? Do seu jeito, do seu modo, de acordo com a sua opinião, de acordo com os costumes e a tradição de quem? Dos homens. Mas, ao contrário, precisamos entender que Jesus ele veio com um propósito. E eu e você, como pessoas já restauradas por Cristo, precisamos fazer o quê? Precisamos seguir dentro dos moldes deixados por quem? Por Jesus. Mas, para o final, eu vou trabalhar aqui mais sobre o versículo 14. Entrando no versículo 15, mesmo com oposição, veja só, versículo 15, quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, as pessoas mandaram a embaixada.
Ele ouviu essas pessoas? Não. Ele foi cumprir a missão. Mesmo com oposição, ele foi cumprir a missão. Esse Senhor foi para cumprir o quê? Para cumprir a missão. Porque, acima de tudo, estava o quê? Ele tomar para si o quê? Aquele reino. Esse era o objetivo. E quando ele volta, versículo 15, já passado o momento que ele recebe, ele toma posse, o que ele faz? Conforme ele havia combinado com seus servos, lá no versículo 13, negociai até que eu volte. A gente não tem o período de decorrido, né? Dessa volta, da estada dele no reino e voltando para pedir as contas. Mas o ponto que a gente pode observar é que ele manda chamar a quem? Qualquer um? Não. Ele manda chamar aqueles servos na qual ele concedeu o quê? O recurso. E ele deu o recurso, ele colocou sob a responsabilidade deles, versículo 15, no finalzinho, a fim de saber que negócio cada um deles havia conseguido. E aí que está o ponto. Como você bem trouxe, Giovanni, os talentos ou os dons que nós temos, muitas pessoas definem talentos aquilo que a gente nasce, né? As características que a gente já traz, assim, já tem, né? A ideia de criatividade, e tem várias situações que a gente já nasce. Dons são aqueles que nós já recebemos dentro do sentido que nós, por meio do batismo, recebemos para o quê? Para edificação, como a gente vê muito lá em Efésios capítulo 4, né? A partir do versículo 11 em diante, para crescimento da igreja, para o desenvolvimento individual, para o serviço, para a propagação do reino, usando o contexto aqui de Lucas. Então, os dons têm essa utilidade, né? Para crescimento, para desenvolvimento, para serviço. E aí ele chama essas pessoas para saber qual foi o negócio que vocês fizeram. Eu deixei lá a mina na mão de cada um. Qual foi o resultado disso, né? Do trabalho, das moedas que eu deixei com vocês? E aí veio o primeiro, versículo 16. Compareceu o primeiro e disse, ó, Senhor, a tua mina rendeu 10. Quantas ele recebeu? 1. 100 denários. E quantos ele devolveu? 10. Ou seja, 1.000 denários. Então, ele tornou, né, ele multiplicou aquilo por 10 vezes, ou seja, ele fez um resultado espetacular. Dentro do tempo que cada um teve, e um ponto importante dentro disso que a gente pode ver, na parábola dos talentos lá de Mateus, eles receberam de maneira, um recebeu mais, outro recebeu menos, o outro recebeu um pouco menos. Aqui não. Cada um recebeu quantas minas? Uma. Dentro do mesmo tempo, o mesmo valor. E aí que está um ponto que a gente pode observar. Respondeu o Senhor ao ouvir o relatório do primeiro. Senhor, respondeu o Senhor, muito bom, servo bom e fiel. Porque fostes fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Olha só, então, pelo fato de ele ter exercido de maneira coerente, né, e ele ter se aplicado no uso do recurso do seu Senhor, olha sobre o que esse Senhor vai colocá-lo, sobre 10 cidades. Agora, será que essas 10 cidades são de onde? E aí faz ligar diretamente ao quê? Ao reino, a esse reino que esse Senhor herdou. Então, ele recebeu essa autoridade e ele vai ter responsabilidade justamente para dar continuidade, né? Dentro do exercício dessa autoridade, desse resultado que ele teve diante do Senhor. Veio o segundo, versículo 18. Senhor, a tua mina rendeu 5, recebeu 1 e conseguiu render 5 vezes mais. Mais uma vez, a este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. E aí, versículo 20, veio outro, né? Lembrando, são 10. Aqui veio outro, dizendo, eis-me aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lençol.
Opa, diferente dos outros dois primeiros, esse daqui, o que que ele fez? Ele não só guardou, mas ele enrolou. Ele pegou e enrolou porque, como a gente vai já ver, guardei embrulhada num lençol. Versículo 21. Por que que ele fez isso? Porque eu tive medo de ti. Porque tu és homem rigoroso. Tiras de onde não pusestes e ceifa o que não semeastes. E aí um ponto que a gente pode observar é que dentro do contexto, nós podemos observar, trazendo para o contexto de Lucas, né, que ao sermos restaurados, o que que a gente precisa fazer? Esconder aquilo que Deus tem nos concedido? Guardar? Não, no momento certo eu vou guardar. Uma brincadeira aqui de início de ano, como as pessoas costumam dizer, depois do ano novo eu começo a dieta. Depois do ano novo eu vou fazer isso. Depois do ano novo eu vou fazer aquilo. É como se o discípulo dissesse, depois do ano novo eu vou começar a usar o meu dom. A pergunta é, quando é que começa a dieta? Quando é que começa aquela atividade? Quando é que vai começar o dom? Deu para entender? Ele não entendeu na urgência. Ele não entendeu porque o Senhor foi, ele disse, ó, negociai, versículo 13, até que eu volte. Então tinha prazo de início e prazo de fim. A volta, ele não sabia. E na urgência dessa informação, o que ele precisava fazer? Fazer uso do dom. Fazer uso, perdão, da mina. No nosso contexto, eu e você precisamos fazer uso do quê? Daquilo que Deus tem nos concedido. Seja dos nossos talentos, seja do dom, seja do nosso recurso, do tempo, seja da nossa vitalidade no sentido da nossa força. Claro, temos várias idades aqui. Nem todos, né, têm a mesma força, a questão em relação a usar isso. Então, por exemplo, como um missionário muito tempo atrás aqui disse em Manaus, para os irmãos fez uma reunião de homens, e na época a gente tinha alguns idosos, e aí alguns irmãos, não, mas eu tenho dificuldade de me locomover, eu tenho dificuldade de andar sozinho. Aí o irmão, né, chegou e disse assim, mas você pode orar da sua casa. Você pode orar pelos mais jovens. Você pode orar pelas irmãs. Você pode orar pela igreja. Deu para entender? Então, pela idade, muitas vezes, vai havendo as limitações, mas não há limitação no uso, né, na nossa utilidade dentro do reino restaurado, dentro daquilo que nós podemos fazer. Então, nós não podemos nos limitar. Esse homem que recebeu uma mina, assim como os demais, ele limitou o valor deixado pelo Senhor nas suas mãos, aquilo que lhe foi confiado. E aí é um ponto que a gente precisa observar. Então, precisamos entender que o tempo, nós não sabemos quando vai vir Jesus. E por isso mostra a urgência de podermos usar aquilo que ele tem nos dado, independente do tempo, independente da nossa idade, independente do conhecimento que a gente tenha, nós também vamos prestar contas. E precisamos realmente não deixar embrulhado, mas fazer bom uso. Diga, irmã Maria Helena. Irmão Alessandro, você está lendo aí e está vindo uma imagem à minha cabeça. No 12, não é Jesus falando dele mesmo? Ele está Jesus falando, falando. sim, senhora. O certo homem nobre é o próprio Jesus. Isso. Que partiu para cá, ele veio para cá, ele estava lá e veio para esta terra distante que é o mundo, o nosso mundo. Ele está trabalhando a ideia, um ponto que a senhora vai observar, independente da localização de onde é o reino, mas ele está trabalhando a ideia, como eu tenho comentado. Ele vai e ele vai voltar. Considerando que aqui, dentro, como a senhora falou, ele partiu e ele vai voltar. Sendo o reino daqui que ele foi tomar posse e ele vai voltar, ele vai buscar a quem? A estes servos que ele deu essa missão, que ele colocou... Sim. Mas no 13 ele diz, certo homem partiu para uma terra distante, que é o nosso mundo.
Uhum. Ele estava longe da gente, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Ele veio para a Terra para um dia voltar. Ele está contando a história dele. Jesus eu consegui ver isso aqui de uma forma tão nítida. E chamou seus servos, que somos todos nós, né? E confiou que nós pudéssemos trabalhar a palavra dele com os outros, espalhar, multiplicar a palavra dele. Mas o pessoal deste mundo o odiou e falaram: não, a gente não quer você aqui, pode ir embora. Aí ele deixou algumas pessoas incumbidas de espalhar a palavra dele, certo? E essa palavra tinha que ser espalhada, são as minas. Essa Isso. é o grande tesouro, né? Você Isso. tem que levar a palavra a outras pessoas. E disse que um dia voltaria. Esse um dia voltaria já é o julgamento que nós não estamos vivendo. Ele está contando que um dia haverá o julgamento e ele vai falar o que você fez com isso, o que você fez. E cada um vai dizer o que fez. E nos demais aí versículos, todas as situações, aquele que mais fez, aquele que não fez, porque não fez. Então, você vê que, olha como é nítido, aquele que não fez e que guardou e que sabia que não estava fazendo porque ele era rigoroso, é exatamente a pessoa que sabe que tem que fazer e não faz, né? Eu sei que tenho que levar a palavra, eu sei que tenho que fazer boas obras e não faço. E me será cobrado de acordo com aquilo que eu sei. Então, está perfeito. Isso aqui, para mim, é assim, está muito claro. E um ponto que a gente pode observar dentro do versículo 11, como eu trabalhei com vocês, a perspectiva deles era física. E Jesus vai trabalhar uma perspectiva espiritual, que é justamente essa que a gente tem abordado desde o começo do capítulo 1 de Lucas, né? A gente vem trazendo a ideia do reino restaurado a Israel. Não um reino físico, mas um reino espiritual. Né? E aí que está o ponto, como a senhora bem observou. E aí esse entendimento já justamente nos ajuda a ter essa clareza, porque, como o Enio tem trabalhado, né? De maneira contextualizada. E aí que está o ponto. Isso dá sobre aqueles que são restaurados uma grande responsabilidade. Por quê? Porque para muitos a vida se restringe à morte. Acabou, morreu. Né? Morreu, acabou. Só que a morte não é o fim, ela é o começo. E aí que está o ponto, porque a partir dela vem a eternidade. Então, nós precisamos trabalhar tendo em mente esse reino que nos aguarda. E aí isso mostra ainda mais a responsabilidade e o valor daquilo que nós temos dado por quem? Por Jesus. Mas né? É perfeito, o julgamento é perfeito. No 22, eu tiro o que não pus e ceifo o que não semeei, né? Então, assim, eu acho assim, aquele que conhece a palavra e não consegue utilizar da palavra, sabe que está errado. E assim será julgado, de acordo com o que ele sabe. Eu achei perfeito isso aqui. É Jesus contando, esta é a minha vida, né? Obrigada. Ele, então, eu que agradeço, irmã. Giovanni. A irmã captou bem ali, né? Jesus Cristo falando que ele veio ao mundo como Deus, pregou seu ministério, escolheu seus apóstolos, deu a missão para os seus apóstolos e depois morreu e ressurgiu e foi para o Pai. Aí vem a igreja com a missão de pregar o evangelho. Nós hoje temos a missão de pregar o evangelho, cada um com seus talentos, seus dons, que fala em Lucas fala Minas, né? Essa moeda Minas. Então, cada um tem a sua missão. E no dia do juízo, tanto o final de Mateus 25 como Lucas 19, aqui, é o mesmo juízo para todos. Cada um vai ser julgado com aquilo que recebeu, com as condições que tinha, e se for o servo mau e enterrar seus conhecimentos, vai morrer, no caso, né? Eu sabia que o senhor era brabo, rígido,
e eu, para não perder, eu guardei o que o Senhor me deu. Não, ele não quer que guarde, ele quer que use, e, se possível, dobre, multiplique, e quanto mais pregar a palavra, melhor. E um ponto que a gente observa, né, Giovanni, assim como os irmãos, todos têm a mesma condição. Uma mina para cada um, né? Uma mina para cada um. Claro, aí dentro da característica de cada um deles, o resultado vai ser diferente, mas vão gerar resultado. O terceiro, ou não tem nem como a gente dizer o terceiro, mas esse outro que veio e escondeu, ele se inibiu, ele nem fez. Tanto é que o próprio Senhor diz para ele lá no versículo 22, servo mal, porque a tua própria boca te condena. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Aqui, a ideia banco seria assim, a palavra no original vai trabalhar o sentido de aquele que negocia na mesa. É como se ele pegasse, ó, eu quero deixar aqui como se fosse a ideia de alguém que trabalha emprestando dinheiro. Está aqui, eu quero deixar isso a sua responsabilidade, negocie, depois de um determinado tempo eu venho, e aí eu venho pegar esse valor mais o rendimento. Então, é mais ou menos isso, é como se colocasse na caderneta de poupança, trabalhando o princípio hoje, de banco, deixou guardado, depois de 30 dias, você recebe a remuneração. Pegou um recurso, colocou lá no fundo imobiliário, 30 dias depois você recolhe o valor mais 1% daquele valor, né? Então, olha só, é essa a ideia. Você não fez o simples, deixa outro trabalhar por você no sentido de tu colocar no banco para que gere rendimento, nem isso você pensou, né? Leandro, Em outras Alessandro, palavras. Pode falar, Mário. antes que fuja a ideia, aqui os de Porto Alegre, aqui a Hilde, Leandro Rosa, aqui os do Sul, da Congregação do Sul, tu acaba de dizer o que Paulo falou na carta aos Filipenses. Nem todos têm o dom, aqui, eu vou falar agora para a Congregação Zona Sul. Eu não tenho, nem todos têm o dom do nosso evangelista Josué, que Deus deu um dom maravilhoso para ele pregar a palavra, evangelizar. Aqui a grande maioria da Zona Sul dos irmãos, a grande maioria foi evangelizado por ele, batizado por ele, que Deus deu o dom a ele. E tu acaba de dizer, qual a contribuição nossa dos irmãos da Igreja do Zona Sul? Coleta para pagar o salário dele. Paulo disse isso aos Filipenses, todas as obras que eu faço, vocês estão junto comigo na contribuição de vocês, na ajuda de vocês. É isso que nós fizemos com José Lousada. A coleta dada ao corpo de Cristo, aos necessitados e ao nosso evangelista, também é uma forma de nós darmos nosso talento, a generosidade dos dons que Deus nos deu, o dinheiro, o trabalho. Isso é muito importante. Tu acabou de falar isso agora. Amém. Em vários aspectos, né? Seja na propagação do evangelho, seja, por exemplo, a igreja, a gente tem aqui a chamada formatura do DBF, né? Do curso de teologia. A igreja, ela ajuda com a estrutura, água, luz, né? O prédio em si. Os irmãos, né? Que muitos aqui de Manaus participam do ministério do DBF, eu ministro a aula e a gente faz a cooperação com lanche. Aí, quando chega a época da formatura, eu vou dar prato X, o irmão, eu vou levar isso, eu vou levar aquilo. Olha lá, a ideia da fraternidade, do usar que nós temos, para que justamente a obra do Senhor ela seja anunciada, para que as pessoas vejam, né, que cada um fazendo a sua parte, a gente vai fazer sempre aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Diga, irmã Maria Helena. Isso é comunhão, né? Justamente. Então, todos participam. Isso. Deus, é assim, uma coisa que eu aprendi, eu já comentei outras situações com os irmãos sobre a minha mãe, é uma grande referência para mim. Tudo aquilo, Deus nos abençoa. Né? Deus nos abençoa com que finalidade? Para que a gente possa abençoar outras pessoas. Entendeu? Para que a gente possa abençoar outras pessoas. Né? E aí, se Deus nos ajuda com os recursos financeiros, seja no concurso público, seja no emprego, né, para uma empresa privada, seja na aposentadoria, seja o que for, as condições que Deus nos dá é justamente para que a gente use em prol de outras pessoas. Né? Jesus, ele não tinha um recurso, mas aquilo que ele tinha, ele ofereceu, e ele ofereceu até mais, que foi a própria vida em nosso favor. Então, nós também precisamos ter essa ideia do quanto podemos investir na obra. Não é custo, é investimento. É investimento. Por quê?
porque como o próprio Giovanni falou, aprendendo com ele em Filipenses, eles empregavam recurso para que pessoas, para que almas fossem ganhas. O rendimento desse investimento eram almas. Por meio de Paulo, na propagação do evangelho, vidas foram transformadas graças às ofertas de quem? Da igreja lá em Filipos. Continuando aqui, versículo 24. Diz aos que assistiam, tirai-lhe a mina, dai ao que tem 10. Aí eles indagam, mas Senhor, ele já tem 10. Bem, se ele não fez o uso, então, é como ele vai dizer no versículo 26, então dai-lhe aquele que o quê? Versículo 26, pois eu declaro todo o que dar-lhe-á, né? Desculpem, pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será o quê? Tirado. Então, nós precisamos valorizar aquilo que Deus nos dá. Aí alguém diz, irmão, mas eu não tenho nada. Aí a gente pensa, não de uma maneira de julgar, mas para uma reflexão. Nós estamos respirando? Sim. Podemos abrir os nossos olhos, caminhar, fazer uma leitura, fazer uma oração? Podemos. Então, o que a gente precisa? Ofertar aquilo que a gente tem. O Giovanni colocou um ponto bem importante, e eu também gosto de trabalhar isso quando ministro a oferta. Deus não vai nos cobrar aquilo que nós não temos, mas Deus vai nos cobrar aquilo que está ao nosso alcance. Esse que é o ponto. Esse que é o ponto. E aí que está o detalhe. Isso coloca sobre os nossos ombros ainda mais responsabilidade, porque Deus vai ser justo. O Senhor, ao cobrar, vai cobrar aquilo que ele concedeu. Tanto é que aquele que fez vai ter condições ainda mais para fazer o quê? Mais. E aí que está o detalhe. Se nós buscamos, não, eu vou fazer porque Deus vai me abençoar. Não é esse o pensamento. Precisamos colocar e deixar isso a encargo de quem? De Deus. Precisamos fazer, usar, né? Se é para ensinar, vamos ensinar e aproveitar as oportunidades. Como é que a gente vai adquirir experiência? Como que eu e você vamos crescer na propagação, no ensino, se a gente não fala, se a gente não aproveita a oportunidade? Esse é o ponto. Eu, pessoalmente, assim como me deram a oportunidade lá atrás para poder edificar a igreja, para ensinar, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é oportunizar para os irmãos. Por quê? Porque precisamos ter equilíbrio na obra, né? Seja no púlpito, seja no ensino, seja presencial, seja online, nós precisamos ter a oportunidade e aproveitá-las. Para quê? Para que haja crescimento como um todo. A igreja ela não pode crescer, assim como diz um termo, não sei se os irmãos conhecem, pensa, né? Desequilibrada. Ela precisa ter equilíbrio, ou seja, todos precisam fazer, todos precisam trabalhar. Claro, cada um dentro da sua característica, para que o reino cresça de maneira equilibrada, homogênea, né? Todo mundo aproveitando, cada braço, cada perna, cada parte do corpo trabalhando e o corpo crescendo de uma maneira homogênea, gradativa, né? E aí, para a gente fechar, versículo 26, pois eu vos declaro, aliás, 27, quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei aqui e executai-os na minha presença. Lá na parábola dos talentos não entra esse detalhe, né? Do juízo, dos opositores. Mas aí que está o ponto. Nós precisamos observar. Eu e você. Ah, mas o fulano não quer, Bertano não quer. Esse não é o nosso ponto. Nós precisamos levar. A responsabilidade de assumir ou ser restaurado não cabe a mim e a você, cabe às pessoas. E aí, como a senhora bem colocou, dona Maria Helena, e o texto trabalha, eles vão prestar contas. É eles e Deus. Eu e você precisamos fazer a nossa parte. Se é para ensinar, como diz lá em Romano, esmere-se em fazê-lo. E aí, ele vai trabalhando. Precisamos fazer a nossa parte. Ensinar, pregar, e cabe às pessoas decidir, eu quero ou não ser restaurado por Jesus, eu quero ou não ser restaurado pela palavra de Jesus. Aí a gente vê o exemplo do cego, e aí vemos o exemplo de Zaqueu, o cego e Zaqueu.
eles aproveitaram a oportunidade. Eu e você estamos aproveitando. Não podemos deixar de lado esta grande oportunidade dada por quem? Dada por Jesus. Ou seja, fica claro que os opositores, aqueles que rejeitam a comunhão, a autoridade, a presença do restaurador, aquele que vai tomar para si o reino, aqueles que recusam essa autoridade, aqueles que rejeitam, se rebelam contra a autoridade restauradora de Jesus, um dia eles vão prestar contas. Diga, Giovanni. Tá, Maria Helena na minha frente, acho que a mãozinha não está. Nossa. Eu acho que não. Não, tá. Não, tá desde aquela hora lá, tranquilo, tá. Dona Maria Helena. Pode falar. Me desculpem, eu não abaixei a mão. Tranquilo. No versículo 30, lá do 25, dos talentos, fala do juízo final. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Esse versículo, trazendo para os dias de hoje, são para os cristãos batizados, os servos inúteis, que não usam seus dons, seus talentos, aquilo que recebeu de Deus, na propagação do evangelho. Quer seja, como o irmão falou, servidão de fazer faxina, de ajudar a igreja, coletar. Cada um tem um dom. Tem que usar os dons em prol do reino. Então, se não usar os dons, vai ser cobrado. Aqui, falando no versículo 30. Isso. Obrigado, mano. Diga, Fernanda. Obrigado, Alessandro. Alessandro, agora me surgiu uma dúvida aqui na cabeça, e já que você está falando, e eu resolvi perguntar. Eu quero primeiro dizer uma coisa. Eu me batizei primeiro, né? E depois foi a Helena e depois foi o Tiago. Depois de muito conversar, até o Márcio, que nos passou os estudos, né, para a gente fazer o batismo. Márcio Gama, aí de Campinas. E eu conversava muito com a Helena e tentava mostrar. A gente estudou junto, eu tinha estudado, depois eu estudei junto com ela, e depois uma parte eu estudei junto com o Tiago também, para incentivá-los ao batismo, né? Para mostrar onde que estava a parte assertiva que eles não estavam querendo, né? E estavam com dúvidas e tal. Mas tem muito mais gente que eu gostaria que viessem para provar desse pão, né? Para provar dessa fonte. Eu gostaria de muito mais gente. Mas só que são pessoas que às vezes não querem nem ouvir falar. A minha pergunta é a seguinte: você me diria assim, tem um número de vezes que você deve testar, ou você consegue definir assim de cara, essa pessoa não dá para conversar, não vai querer aceitar? Ou você acha que nem como eu faço? Às vezes eu mando versículos para ela ler, mando passagens, eu escuto uma devocional que me toca, eu mando para ela ouvir. Algumas coisas que eu vejo em status também eu leio, eu vejo bacana, mando para ela, vou tentando tocar no coração, né? Mas elas não se abrem. Você acha, não devo desistir, né? Não, desistir jamais, né? Desistir jamais. Um exemplo pessoal. Eu me batizei, eu tinha 14 anos de idade. E até 19 anos eu não estava fiel na obra, né? Aí sabe o que a minha mãe fazia, Fernando? Ela orava. Eu já próximo de casar, 20 e poucos anos de idade, a minha mãe tem o hábito de fazer pedido de oração em caderno. Aí uma vez ela pediu para eu buscar alguma coisa, aí eu fui mexer no guarda-roupa e encontrei lá uma porção de cadernos. Aí eu comecei a folhear vários de anos, assim. Ela acaba no caderno, vai para outro, acaba no caderno e vai para outro. Então, mais ou menos, eu olhando um período que me chamou a atenção, mais ou menos nessa faixa de 14 até 19 anos, 18 para 19 anos, o top 5, eu brinco com ela, o top 5 da oração dela, entre as 5 mais, estava o meu nome, para que eu pudesse servir ao Senhor. E aí que está o ponto. Nós precisamos, a gente é incapaz, em termos humanos, de mover o coração das pessoas, mas a gente precisa recorrer àquele que é capaz de justamente de poder mover, de mexer, de fazer com que as pessoas, o Fernando, um tempo atrás, me mandou uns estudos,
eu estava pensando sobre a minha vida, eu vou mandar um WhatsApp para ele, eu quero saber, eu fiz uma leitura, me deu uma dúvida a respeito de pecado, a respeito disso, eu vou conversar com o Fernando. Primeiro ponto que a gente precisa trabalhar é justamente a oração. Continue fazendo, mas, acima de tudo, ore. Ore, né? Porque isso vai justamente mover, porque isso é incapaz. Eu e você não temos essa capacidade, mas Deus é aquele que pode fazer tudo. Então, se algo que eu pudesse assim te orientar dentro dessa característica é orar. É orar. Orar, como a própria palavra diz, sem cessar, né? Se puder anotar, anote, se não, toda vez nas suas orações cite, e aí Deus, no tempo dele, ele vai conceder, né, a oportunidade para essa pessoa. E se de fato ela tiver com o coração aberto, e Deus vai saber disso, ela vai realmente se abrir no sentido de ouvir o evangelho, de poder entender a sua condição e poder se permitir ser restaurada pelo Senhor. Tá bom, mano? Amém. 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 Por isso que eu costumo dizer para os irmãos, hoje, se eu estou aqui, a grande responsabilidade é da minha mãe. Não só pelo testemunho dela como uma serva fiel, mas também pela persistência das suas orações. E aí, para a gente fechar, versículo 27, quando ele diz, quanto, porém, aos meus inimigos que não querem que eu reinasse, sobre eles trazei aqui e executai na minha presença. Um ponto que diferencia lá do capítulo 25 é que esses que vão ser jogados são aqueles que não fizeram uso, correto, Giovanni, dos seus talentos. Aqui, ele vai trabalhar com quem? Com aqueles que se opuseram, não reconhecem a autoridade de Jesus e rejeitam essa autoridade. Nós precisamos justamente trabalhar, servir, colocar em prática, né? Seja qual for a tarefa que a gente faça na obra. Como eu trabalho, né? O que seria do culto público? Alguém diz, qual é a parte mais importante do culto público? Alguém vai dizer, o pregador. Não. É o irmão que ajuda a servir a ceia, é o que celebra a oferta, é aquele que faz oração, conduz o cântico. Quem também não é muito importante, aquelas irmãs que preparam o pão e o vinho. Sem elas, como é que alguém vai celebrar a ceia e a oferta? O irmão que leva o cestinho, né, com a sacolinha das ofertas, os irmãos que limpam o prédio, como o Giovanni disse, né? Então, todos, a igreja é um corpo. Cada parte do corpo ela é extremamente importante. Precisamos reconhecer essa importância e oferecer a Deus o nosso melhor. Então, precisamos continuar como restaurados, viver uma vida restaurada e trabalhar e auxiliar os nossos irmãos para que eles também continuem de maneira restaurada na presença de quem? Na presença do Senhor. Assim o reino cresce, nós ajudamos na propagação e glorificamos aquele que pôde dar a mim e a você essa certeza que eu e você temos no nosso coração, restaurados por Jesus. Quem foi? É o Senhor Deus. Mais alguma pergunta, algum comentário antes da nossa oração final? Não esquece de agradecer a tua mãe lá pelas orações. Ah, sempre, sempre. Ela sempre. fez um bom trabalho e Jesus também, né? Deus também sempre, fez um graças bom a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Ela é a grande responsável por isso. Irmão Aníbal, com a oração final. O seu microfone. Luiz, Ok. vamos lá. Aproveitando o ensejo de todos esses irmãos que estão perseverantes, pedimos a Deus, em especial, para essa perseverança, para essa continuidade desse trabalho, né? E essa constância. Então, eu estou lendo aqui o nome de alguns irmãos que eu estou vendo que está na ordem desse trabalho. Renato, Geise, Alica, Alessandro, Sara, Giovanni, Hilde, Maria Helena, Aníbal, Salvador. Então, a esses irmãos perseverantes, então a gente está anotando aí, que Deus possa assim, abençoá-lo cada vez mais e está sempre pronto para fazer esse serviço. Tá? Então, vamos orar. Grande Pai, poderoso, Criador do céu e da terra, louvado e engrandecido, Deus Pai, seja o teu nome. Olhe para os teus servos, Deus Pai, perseverantes nos teus santos caminhos, abençoando e fortalecendo a vida de cada um.
dando a cada um a compreensão, o entendimento, a paz e a segurança. Pai, estamos gratos pelo estudo que tivemos hoje, ministrado pelo irmão Alessandro. Graças damos, Deus Pai, pela capacidade que ele tem de nos transmitir e fazer com que, Deus Pai, a tua palavra seja anunciada, seja pregada, seja, assim, profetizada. Ó Pai, criamos em nós um coração puro, uma fé inabalável. Não deixa nós cairmos em tentação. Livra de todos os males e dê a cada um que está perseverante nesse trabalho. E aqueles que também vão fazer parte também desse mesmo trabalho. Pedimos em favor de cada um. Por tudo isso, Deus Pai, estou te agradecendo, em nome do teu Filho, que é o nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. Obrigado, irmão Aníbal. Obrigado, irmãos. Eu vou colocar aqui no chat o link, né, para aqueles irmãos que ainda não têm, dessas aulas que a gente tem de Gênesis, tem a de Lucas, que a gente reposta do irmão Allen, né, de Pedro, né? Então, se os irmãos quiserem ter acesso ao material desses estudos que a gente faz, eu postei aqui no chat, tá bom? O canal da congregação a gente posta 3 vezes, né? Segunda, quarta e sexta, Gênesis, Lucas e o 1 Pedro, tá bom? Muito obrigado a todos. Né? Domingo, Sandro, Gênesis... Obrigada. Domingo. Pode falar, Giovanni. Domingo, Gênesis, qual capítulo nós voltamos? 47. Tá. Vamos voltar com o Irmão Alessandro, eu queria fazer um convite às irmãs. Todas as sextas-feiras nós temos a nossa reunião feminina aqui na Igreja da Zona Sul, e o Giovanni sempre posta o link. Quem puder participar, eu convido as irmãs para participarem da nossa reunião, e o nosso grupo chama Comunhão das Sextas. Então, procuramos estar em comunhão em todas as sextas. Eu convido a todas. Obrigada. Obrigada, irmão, pela aula de hoje, maravilhosa. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, irmãos. Boa noite a todos. Boa noite, Muito feliz e agradecida. Boa noite, querida. Boa noite, Quero conosco amanhã. Boa noite, Renata. Boa noite, irmão. Deus. Maravilhosa, Sandra. Deus te abençoe, irmã. Deus te Com abençoando. todas as irmãs. Até amanhã. Obrigado. Até amanhã. Tchau, querida. Tchau. Tchau. Obrigada, boa noite. Deus abençoe. Beijo da Renata, boa noite, Ana Helena. Boa noite, Isabel. Boa noite. Cedo, boa noite, Val, seu Renato. Obrigado. Tchau. Deus abençoe Sua a esposa todos. também, que eu não estou vendo, boa noite. Ô, Lica. Boa noite. Está aqui Oi. fazendo um chazinho aqui, Pode Lica. comer pão, tá, Lica? Tá, É. deixa comigo. Sandrinha, boa noite, Sandrinha. Boa noite, querida. Deus abençoe. Muito boa aula, Alessandro. Obrigada. Deus abençoe. Rosane, boa Obrigado, noite, mano. Graças a Isabelle. Deus. Tchau, tchau. Boa noite a Tchau. todos. Boa noite a todos. Boa noite.